de 20 anos, a cidade passa a ter um deputado federal. Câmara itinerante desta vez será no bairro Nova Esperança. Ferramenta online passa a monitorar o trabalho das câmaras de vereadores. Estas e outras informações agora no Jornal da Câmara. Olá, boa noite. Projeto de lei que altera o horário de funcionamento de bares, restaurantes e casas noturnas em Balneário Camboriú é rejeitado durante uma audiência pública. Os detalhes você confere agora na reportagem de Mari Junks. A cidade, que é considerado o balneário mais famoso do sul do país, atrai milhares de turistas que vêm em busca de lazer e entretenimento. E para quem procura diversão, o município é apontado como um dos que oferece diversas opções para curtir a noite em Balneário Camboriú, principalmente através das boates e casas noturnas. Estabelecimentos que hoje funcionam até às 5 horas da madrugada, conforme determinação do Ministério Público. Mas, de acordo com um projeto de lei de autoria do vereador Leonardo Piruca, do PP, que esteve em discussão no mês passado aqui na Câmara, bares, restaurantes e casas noturnas de Balneário Camboriú poderiam ter horário de funcionamento estendido, assunto que foi amplamente discutido pelos parlamentares e que, por isso, o autor da proposta pediu vistas ao projeto para a realização de uma audiência pública. O encontro foi realizado na semana passada no plenário da Câmara. Cerca de 100 pessoas, entre representantes do Poder Legislativo, órgãos de segurança, dos estabelecimentos comerciais, de entidades de classe e comunidade, participaram da audiência pública. Pela proposta do vereador, o horário de fechamento das casas noturnas, que hoje é até às 5 horas da madrugada, seria estendido para as 7 horas da manhã. Achamos que a restrição do horário seria mais interessante do que a extensão, tá? Porque já temos pesquisas de que mostram que a redução do horário das casas noturnas e dos bares que vendem bebida alcoólica, tá? Conforme uma pesquisa na Noruega feita em 18 cidades, a cada hora que você diminui o horário de funcionamento dos bares e casas noturnas, diminui 16% o nível de violência na cidade. A gente sabe que a cidade nossa, a vida noturna aqui é bastante ativa. Então eu não vejo problema nenhum dos bares ficar aberto até as 5, até as 7, né? Porque cada um tem que ganhar, cada um tem que trabalhar. Mas o que eu, como cidadão, gostaria é que fosse respeitada a lei do silêncio, que respeitasse o cidadão que tem que descansar, no outro dia tem que trabalhar cedo, né? Tem suas atividades. Então esse é o meu desejo, que eu gostaria que acontecesse na cidade, que a PM tivesse realmente uma posição sobre isso. Quando eles forem chamados, quando a gente ligar que tem barulho, que está incomodando, que eles viessem e tomassem uma iniciativa com isso, né? Que a gente não vê que isso acontece ali no centro. As igrejas, elas pagam, elas investem mais que o governo em casas de recuperação para alcoólatras e viciados. Nós saímos com um apontamento muito claro da audiência, que às 7 horas apontadas lá em 2013, que era a proposta de unificação da região, para unificar com Itajaí, com Camboriú, que hoje aplicam esse horário, não é a ideal para Balneário Camboriú. Uma situação que eu já vinha demonstrado descontentamento na imprensa, que eu também, como autor do projeto, também era contrário às 7 da manhã. Porém, quando a gente abre a oportunidade da população vir aqui, nós temos que ter a capacidade de entender que nós pegamos o nosso projeto e entregamos na mão da população, e a população se torna dona e aponta o que precisa. Nos bares e restaurantes nós tivemos várias vertentes, nós vamos analisar, porque a audiência pública foi gravada, nós vamos analisar todas as falas para entender qual era o objetivo das pessoas nas falas e vamos construir uma proposta. De acordo com o vereador, o projeto atual vai ser refeito, alterando estas e outras questões apontadas durante a audiência pública. Nós vamos criar regras para a temporada, que nós devemos apontar como 15 de novembro a 15 de março. Isso de acordo com levantamentos que nós vamos buscar na Secretaria de Turismo, e também a questão da regionalização da lei. Não vai ser a mesma regra em toda a cidade. Nós teremos regras específicas para os eixos turísticos da cidade, como a Avenida Atlântica, a Avenida Brasil e suas transversais. Então nós vamos trazer uma série de apontamentos mais definidos mesmo, somente após essa construção que nós vamos trazer, com os horários distintos de som, de funcionamento, de fechamento, tudo isso. Assim que for concluído,
O projeto substitutivo será encaminhado a todos que participaram da audiência para aprovação e só depois será encaminhado ao plenário para votação. E na primeira sessão do mês, representantes da comunidade ganham espaço na tribuna dos vereadores. O coordenador nacional de expansão do CVV aproveitou a oportunidade para agradecer. Uso essa tribuna pela 4ª vez, sempre vim solicitar e hoje eu tenho a alegria de vir agradecer. O CVV está há 53 anos trabalhando na prevenção do suicídio e hoje eu posso falar com muita alegria de que Balneário de Camboriú está recebendo um posto do CVV que tão logo seja reformada a casa da Secretaria do Idoso, lá nós funcionaremos para também, com as autoridades constituídas, oferecer um trabalho gratuito de prevenção do suicídio. E durante a entrevista à nossa equipe, o voluntário apresentou uma cartilha que esclarece dúvidas da imprensa sobre noticiar ou não o suicídio. Suicídio existe, é fato real, devemos falar sim do suicídio. O que nós evitamos é demonstrar como o suicídio ocorre. O CVV fala abertamente sobre o suicídio, que é uma realidade nossa. Então, recentemente, suicídio que foi filmado aqui na nossa cidade e muitas pessoas receberam o vídeo de uma mulher, né, cometendo o ato, receberam no Facebook, receberam no WhatsApp, em outras redes sociais. Esse tipo de comportamento é totalmente prejudicial, não é, Regis? Por quê? O CVV recomenda, juntamente com o Ministério da Saúde, que se fale do suicídio como fato, mas não devemos incentivar nem mostrar como ele é feito. Apenas falar do suicídio, que 90% das pessoas que tentam suicídio têm prevenção, basta buscar apoio. O índice de obesidade infantil aumentando em todo o mundo, o cuidado em elaborar cardápios mais balanceados e ainda nutrir os estudantes com restrições alimentares são alguns dos desafios da equipe responsável pela merenda escolar aqui no município. Desde núcleos até as escolas, programa Mais Educação, cada qual com uma necessidade nutricional diferenciada e visando atender as características bem específicas dessa nossa população, né? Então a gente faz um estudo bem aprofundado sobre a aceitação dessas crianças. Então todo alimento para ser inserido na merenda ele tem que passar pela aceitação dessas crianças e que isso garante que os alimentos eles atinjam um objetivo maior, que é fornecer saúde e nutrir essas crianças, né? A Defensoria Pública é a entidade responsável pela assistência jurídica de quem não pode contratar um advogado. Atualmente, Itajaí conta com o serviço dos defensores, mas Balneário Camboriú ainda não. O nosso interesse em vir aqui hoje é poder mostrar o trabalho que vemos fazendo em Itajaí, mas que ainda não pode ser feito na comarca de Balneário Camboriú, pois essa comarca ainda não conta com a Defensoria Pública. Então o que buscamos é trazer o trabalho que já tem sido feito em várias cidades do estado, aqui para Balneário Camboriú, que são defensores públicos, são aprovados em concurso, que exercem com exclusividade a função de prestar orientação jurídica, acompanhar os processos de todas aquelas pessoas que não têm dinheiro de pagar um advogado sem prejuízo do próprio sustento. A coordenadora do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, usou a tribuna para falar dos avanços no município, mas também explicar como funciona a organização do setor na política nacional. Antes, porém, de falar do CREAS propriamente, eu vou situá-lo dentro da política nacional de assistência social, porque ele integra essa política. Então, não tem como entendê-lo sem situá-lo, né, no local, efetivamente, de onde vem, aonde ele se encontra. Então, a Política Nacional de Assistência Social, ela ganhou concretude com um documento no ano de 2004. E esse documento, essa política, ela cunhou um Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, a fim de que em todo o território nacional a assistência social fosse desenvolvida através de ações organizadas, e não da forma como vinha acontecendo relacionada a cada município, a cada ente federado.
Então, como é que se organiza o SUAS nacionalmente? Ele organizou as suas ações através de proteções sociais. Nós não temos o SUS para a saúde, então nós temos o SUAS para a assistência social. E essas proteções sociais são divididas em duas. Então, a proteção social básica, ela atua nas questões, nos territórios onde há vulnerabilidade pessoal e social, através dos CRAS, que são os equipamentos de proteção básica, Centros de Referência de Assistência Social. E ele atua por quê? Para que as situações não evoluam, não se transformem, não venham a ser violações de direitos e vão para o CREAS, que é um equipamento de proteção social especial de média complexidade. E, além da média complexidade, nós temos a alta complexidade, que se refere às situações onde houve rompimento de vínculos, ou os vínculos estão extremamente fragilizados, e aí decorre os acolhimentos, né, o atendimento nos acolhimentos institucionais. O frio apareceu em grande parte do estado, com temperaturas negativas na Serra Catarinense durante o fim de semana. Confira agora a previsão do tempo para a nossa região. A previsão para esta terça-feira é de muitas nuvens e chuva. As temperaturas podem variar entre a máxima de 23 e a mínima de 16 graus. Na quarta, o céu permanece nublado e o tempo chuvoso. A temperatura máxima é de 21 e a mínima de 15 graus. Na quinta, o sol aparece entre algumas nuvens e podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas. Os termômetros devem registrar a máxima de 21 e a mínima de 11 graus. E na sexta-feira, a previsão é de sol, com aumento da nebulosidade. A chance de chuva à noite. Os termômetros ficam entre a máxima de 21 e a mínima de 14 graus. Saiba quais foram as principais reivindicações dos vereadores durante a semana no Giro pelo Legislativo. O vereador Elton Garcia, do PMDB, indica ao prefeito municipal que seja feita a limpeza às margens do rio Peroba. O parlamentar Leonardo Piruca, do PP, indica ao prefeito municipal que o funcionamento da farmácia existente no Hospital Ruth Cardoso passe a ser 24 horas. E o vereador Nilson Probst, do PMDB, indica ao prefeito municipal a criação de um adicional de risco aos motoristas do Conselho Tutelar e do Departamento de Resgate Social, haja vista o alto risco que correm por causa da profissão. E veja depois do intervalo, após 20 anos, Balneário Camboriú volta a ter um deputado federal. Tem ainda uma agenda repleta de dicas culturais. Nós voltamos já já. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude. TV Câmara, o canal entre você e o Legislativo. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Empresas aéreas, operadoras de aeroportos e o Comando da Aeronáutica acabam de realizar um acordo histórico com o Ministério da Saúde, que permite o transporte aéreo gratuito de órgãos, tecidos e equipes. Uma iniciativa que vai agilizar os transplantes em todo o Brasil e transformar vidas. É a grande doação do setor aéreo brasileiro. Estamos de volta.
Aproximar o poder legislativo da comunidade, esse é o principal objetivo da Câmara Itinerante. Desta vez, tanto a sessão Mirim quanto a sessão dos vereadores de Balneário Camboriú vai ser realizada no Centro Educacional Municipal Nova Esperança. Esta será a 10ª sessão itinerante realizada pela Câmara. O encontro, que tem o objetivo de aproximar a comunidade do Poder Legislativo Municipal, é realizado de acordo com um projeto de resolução aprovado em 2011. A 10ª sessão será realizada na próxima quarta-feira, às 18h30, no auditório do Centro Educacional Municipal Nova Esperança, no bairro Nova Esperança. Toda a comunidade está convidada a participar. A 9ª Câmara Itinerante foi realizada no mês de maio no auditório do campus da Univale de Balneário Camboriú, em homenagem aos 25 anos da instituição na cidade. E durante a próxima sessão itinerante, no bairro Nova Esperança, a Câmara vai lançar algumas das atividades em comemoração aos 50 anos do Poder Legislativo Municipal. Uma das atividades para comemorar o cinquentenário da Câmara, no dia 15 de novembro deste ano, será o primeiro concurso Estudante Cidadão de Desenho e Redação, destinado a alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas das redes municipal e particular de ensino do município, além do prêmio Professor Nota 10, destinado aos professores em exercício das redes municipal, estadual e particular de ensino da cidade. As atividades vão ser lançadas durante a sessão itinerante, que será realizada na próxima quarta-feira, no Centro Educacional Municipal Nova Esperança. E as informações sobre como participar do concurso ou do prêmio Professor Nota 10 também vão ser apresentadas durante a sessão. Além de estudantes, diretores e professores de escolas, toda a comunidade está convidada a participar do evento. O projeto Estação Cultural de Inverno, lançado pela Prefeitura no dia 1º de julho, já ofereceu atrações bem diversificadas. E desta vez, quais são os destaques culturais, Márcio? Então, esta semana teremos diversas festas e espetáculos teatrais. Confira com a gente. Boa noite! Está ocorrendo desde o início do mês aqui em Balneário Camboriú a Estação Cultural de Inverno 2015. A programação da estação totaliza mais de 60 eventos que vão acontecer em diversos locais até o dia 20 de setembro. São espetáculos teatrais, shows, festivais de música, muita dança e festas grandiosas, reunindo manifestações artístico-culturais de variadas áreas. Dentre as principais atrações para esta semana estão o 3º acampamento Farroupilha, que está ocorrendo agora à noite nos fundos do Teatro Municipal. A Festa do Folclore, que agita o bairro da Barra, nesta terça-feira, dia 7, a partir das 7 da noite, e a Festa das Nações, que acontece na quarta-feira, a partir das 7 da noite, na Rua Holanda, no bairro das Nações. E ainda tem diversos espetáculos no Teatro Municipal. No dia 8, a peça João e Maria e o Salvamento de uma Árvore, às 3 da tarde, e a entrada é franca. Nos dias 10 e 11, o espetáculo Respeito à Dor, às 8 da noite, e os ingressos custam R$ 30 inteira e R$ 15,5 para quem levar 1 litro de leite. E ainda tem muito mais na Estação Cultural de Inverno aqui de Balneário Camboriú. O Arraial do Bom Sucesso, a Festa da Tainha do Estaleiro e muito mais para agradar todos os gostos. Confira a programação, acesse o menu de eventos no site culturabc.com.br e saiba mais sobre os eventos, locais e horários. E aproveite! Essa foi nossa agenda de hoje. Tenham todos uma boa noite! A Prefeitura de Balneário Camboriú abriu edital para a eleição de novos conselheiros tutelares. A eleição é para compor os 5 membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Tutelar do município para o quadriênio de 2016 a 2019. O Conselho Tutelar será composto por um advogado, um psicólogo, um assistente social e 2 representantes da comunidade. O processo eleitoral terá 4 etapas eliminatórias e as inscrições podem ser feitas até às 5h59 da tarde do dia 18 de julho. E depois de 20 anos sem um representante da cidade na Câmara Federal,
Balneário Camboriú volta a ter um deputado em Brasília. O ex-vereador Fabrício de Oliveira, do PSB, vai assumir nesta terça-feira em substituição ao Jorge Bueira, do PP, que pediu licença pelo prazo de 4 meses para cuidar de assuntos particulares. A cidade só teve representante na Câmara dos Deputados uma vez, no período de 1995 a 1996, quando Leonel Pavan foi eleito e depois renunciou para voltar a ser prefeito da cidade. E uma ferramenta online vai monitorar o trabalho das câmaras de vereadores no estado. A iniciativa é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, em parceria com os sindicatos patronais do setor em Balneário Camboriú. A ferramenta foi lançada na manhã de hoje, na sede do Sincomércio. Atualmente, cerca de 150 projetos estão em tramitação na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. E assim como os servidores do Legislativo Municipal, que trabalham no setor de projetos e acompanham todo o processo legislativo até chegar à pauta de votação, o trabalho na Câmara também vai ser monitorado por uma ferramenta online. É a Renaleges, que foi criada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, a FEComércio, em parceria com os sindicatos patronais do setor, e já foi implantada em cidades do oeste do estado. Através da ferramenta, os projetos relacionados ao setor de comércio vão ser analisados e identificados quais precisarão mais de atenção e atuação. Na manhã de hoje, a ferramenta foi implantada em Balneário Camboriú. O evento ocorreu na sede do Sindicato do Comércio de Balneário e Camboriú. O presidente da Câmara de Vereadores de Balneário falou sobre o assunto. Nós acreditamos que isso é interessante, né? Eles estarem acompanhando os projetos que são inerentes ao comércio em Balneário Camboriú. E nós entendemos que tudo aquilo que vem para somar é interessante. A FEComércio espera implantar a ferramenta online em 10 cidades do estado até o mês de dezembro. E a maioria dos brasileiros procura pelas unidades públicas quando apresenta algum problema de saúde. É o que revela uma pesquisa nacional realizada pelo Ministério da Saúde. Mais de 70% dos brasileiros procuram o SUS quando aparece algum problema de saúde. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE. A pesquisa revelou também que das pessoas que procuraram por algum tipo de assistência no SUS, 97% conseguiram atendimento e 95% foram atendidos já na primeira vez que foram à unidade. Para o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a pesquisa foi fundamental para destacar a imagem positiva do SUS. Todas as pesquisas de satisfação de usuários mostram um alto grau de satisfação, seja na área de internação, seja na área de atendimento na rede básica de saúde, seja na área inclusive de urgência e emergência, sem contar outros serviços que classicamente são muito bem avaliados, como é o caso do SAMU, da farmácia popular, dos programas de vacinação, de DSTA, de transplantes. Mas objetivamente, quem usa o SUS avalia de forma positiva. É para uma unidade básica de saúde como esta que 47% dos brasileiros vão para um primeiro atendimento em saúde. Atualmente, são 40 mil unidades básicas de saúde distribuídas pelo país. Todas contam com equipes compostas por vários profissionais capacitados para atender a população. A Maria dos Santos conta que, mesmo tendo plano de saúde, prefere ser atendida pelos profissionais da unidade. É um plano de saúde do meu emprego, né? Mas não é assim em todo lugar que atende, né? Tem alguns lugares. Uma consulta, exame, mas tudo é coisa pouca mesmo, não é muito. E aqui tem tudo, né? Encaminhamento para outro lugar, se for o caso. O que a gente tem aqui hoje é que ela está preparada para resolver diversas situações, não só aquelas de atenção à qualidade de vida. Então, por exemplo, nós contamos com uma equipe multiprofissional, né? Então, nessa equipe de saúde da família, nós contamos com um médico de família, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Então, essa gama de profissionais, né, consegue trazer para a população a possibilidade de acesso, né, principalmente se a gente for pensar na questão da saúde bucal, um acesso que a população pode ter a esses serviços, e de resolutividade. E o Jornal da Câmara fica por aqui. No portal do Legislativo você acompanha mais informações sobre o trabalho dos parlamentares. Uma boa noite para você.